Boa tarde, galera. A aula começando aqui agora e essa é a nossa quarta aula. Eu já fiz 3 aulas com vocês. Foi basicamente uma aula para elementos básicos e relação de Euler. A segunda aula para sólidos platônicos. A terceira para prisma. Essa daqui é para pirâmide. Nessa aula aqui, a teoria de prisma eu coloquei nessa aula organizadinha, tá? Porque quando eu for colocar o vídeo online, vocês vão ter esse quadro também para vocês. Eu vou gerar um PDF desse quadro aqui. Então vocês vão ter meio que a teoria organizadinha, tá? Da minha última aula. Então eu vou só repassar a teoria, certo? E eu já entro na aula de hoje, que o tema é pirâmide. Quando eu subi essa aula para vocês, eu prometi minha última aula que eu ia subir no mesmo dia, eu não consegui. Eu vou só terminar de editar e eu vou subir todas de uma vez só. Todas de espacial. Junto com as aulas de espacial, eu vou subir um arquivo em PDF com questões de provas militares, tanto da EA, vai ter da ESA, vai ter da SpaceX, vai ter da AFA, vai ter da EFON, com os temas que a gente viu até agora, tá? Vai ser o primeiro arquivo. Quando eu falar sobre cilindro e cone e esfera, eu gero um segundo arquivo, tudo bem? Aí vai ser um apanhado de geometria espacial. Aí eu pego um dia para corrigir essas questões, tá legal? Eu sei que muitos me mandaram mensagem no WhatsApp, eu não respondi ainda, eu estou respondendo conforme dá, tá? Eu vou responder todo mundo ainda, eu que não consegui. E na semana que vem eu mostro qual é o meu planejamento para vocês até a prova de vocês, tá legal? O que eu vou fazer semana a semana, o que a gente vai trabalhar até a da prova, tudo bem? Então, vamos iniciar nossa aula aqui. E para iniciar nossa aula, eu vou primeiro repassar o que foi nas últimas aulas, de forma meio que organizada aqui. Então, vamos lá? Opa! Aqui, desculpe. Última aula. O que a gente viu na última aula aqui? Como é que foi as últimas aulas em relação a prisma? Planificação, tá? Primeiro, a gente viu que prisma é qualquer figura aonde a base e o teto são paralelos e congruentes, tá legal? Aqui eu tenho um exemplo de um prisma planificado. Eu falei com vocês que existem 3 perguntas em cima de prisma. Uma delas tem a ver com área ou superfície. E quando eu trabalho com área ou com superfície, basicamente é o seguinte, ó. A superfície ela é igual à soma das áreas das faces. Certo? Então, a minha superfície total vai ser igual a área lateral, eu escrevi isso aqui na última aula, mais 2 vezes a área da base, certo? Então, para saber toda a área da minha figura, é a área lateral mais 2 vezes a área da face. E por que isso acontece? E a figura que está aqui é um exemplo. Aqui, olha, eu tenho um prisma onde a base dele é um pentágono. Tanto a base quanto o teto são pentágonos. Quando eu planifico isso daqui, eu vejo isso que está aqui do lado. Essa planificação é como se fosse toda a superfície dele aberta, tá? Isso que está aqui, ó, é a área lateral, tá? Deixa eu aceitar aqui mais uma pessoa que entrou na chamada. Opa, desculpem. Pronto. Tava cheio de bagunça pelas de vocês, agora tá bonitinho. Certo? Isso que tá aqui é a minha área lateral. Como a minha base é um pentágono, a minha área lateral são 5 retângulos. Se a minha área da base fosse um hexágono, o lateral seriam 6 retângulos, tá? E o que está aqui em cima é uma base e o que está aqui embaixo é outra base. Por isso que a gente fala que a superfície total é a área lateral mais 2 bases, tá? É por conta
disso daqui. Além de falar sobre superfície, sobre área, que é a soma de todo mundo, eu falei com vocês sobre volume também, tá? E o volume, eu falei isso daqui, ó. Dá uma olhada. Repara aqui uma coisa. No chão aqui, olha, destacadinho de azul, eu tenho a área da base. E aqui, o H, eu tenho a altura, tá? Para qualquer tipo de prisma, ou melhor, para qualquer tipo de figura, que a base e o teto são figuras equivalentes. O volume... Opa! O volume é sempre a área da base vezes a altura. Sempre. Então, nesse caso aqui, o meu volume vai ser o AB vezes esse H, tá? Sempre o volume vai ser a área da base vezes a altura. Se você descobrir quanto que vale a área da base, descobrir a altura, você multiplica, você vai ter o volume, tá? Então, deixa eu dar uma destacadinha aqui. Certo? E isso que é o volume. Tudo bem? Bom, coisas importantes que uma questão pode trabalhar com volume é a unidade de volume. Porque o volume é uma grandeza de 3 dimensões, né? Porque a área da base pode ser, por exemplo, metro quadrado. Aí a altura também é metro. Quando eu multiplico, fica metro cúbico. Então, volume é uma unidade cúbica, tá? Então, coisas aqui importantes. 1 metro cúbico, alguma questão pode precisar, é equivalente a 1000 litros. 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro. E 1 centímetro cúbico é equivalente a 1 ml. Então, com essa informaçãozinha aqui, eu consigo calcular, por exemplo, quanto de água cabe numa piscina. Eu calculo o volume da piscina, pego a área da base, pego a altura, multiplico e vou ter um valor, geralmente em metro cúbico. Aí eu consigo converter e descobrir quanto de água cabe dentro. Ou em centímetro cúbico e eu descubro um aquário, tá? Isso aqui foi basicamente tudo que a gente viu. Aí eu comentei em exercício, isso daqui também, ó. Olha pra cá. Cubo. Olhem pra cá. Cubo. Existem 3 perguntas que uma questão pode fazer. É aquela pergunta de uma dimensão só, a pergunta com 2 dimensões e a pergunta com 3 dimensões. A pergunta com uma dimensão é a diagonal. Certo? A diagonal de um cubo. Eu vou primeiro considerar que esse cubo aqui é um cubo que tem aresta A. Ou seja, aqui vale A, aqui vale A e aqui também vale A. Será que vai aparecer? Apareceu mais ou menos, né? Escrevi ali na parte branquinha, mas é um cubo de aresta A. Tá certo? A diagonal de um cubo, a diagonal, ela pode ser calculada simplesmente fazendo o A raiz cúbica, raiz quadrada de 3, tá? Simplesmente isso. Por quê? Por quê? Porque a diagonal de um cubo é como se fosse, olha, uma linha inclinada. E eu consigo fazer isso aqui usando o Teorema de Pitágoras. E quando eu calculo o Teorema de Pitágoras, vai acabar ficando desse jeito aqui. A gente fez uma questão de diagonal na última aula, que a gente calculou primeiro a diagonal do piso e depois calculou a diagonal da figura. Diagonal de cubo é simplesmente o lado dele vezes raiz quadrada de 3, tá? Só fazer isso e acabou o problema, certo? Além da diagonal, a questão pode pedir a superfície dele. A superfície dele é mais fácil de ver. Um cubo é composto por 6 faces. Cada face é um quadrado. E cada quadrado, a área é A ao quadrado. Então a superfície é 6 vezes A ao quadrado. Só isso. Tá? E agora vem o volume, que é o único, quer dizer, é o último aqui. Volume. O volume também é fácil de mostrar.
A gente viu agora há pouco que volume é a área da base vezes a altura. A minha área da base é A ao quadrado. E a minha altura é A também. Então o volume é A ao cubo. Isso daqui é para qualquer cubo, tá? Qualquer cubo sem exceção. Bom, vamos colocar então aqui um exemplo, né? Para ver como é que isso aqui se comporta. Digamos que tem um exemplo aqui. Eu tenho um cubo aqui, olha. Eu vou tentar desenhar esse cubo aqui. Tentar. Certo? Ficou melhor do que eu estava esperando que ele ia ficar. Aqui eu tenho um cubo bonitinho. E eu vou falar que o lado dele vale, sei lá, 5 centímetros. Acho que é bom. 5 centímetros aqui. Agora, olhem aqui do lado. A diagonal dele é simplesmente 5 raiz de 3. Feito, tá? A superfície dele é igual a 6 vezes 5 ao quadrado, tá? 5 ao quadrado vale 25, então é 6 vezes 25. 6 vezes 25, isso aqui vai dar 150. Esse daqui é centímetro, esse aqui é centímetro quadrado, tá? E agora o volume dele. O volume dele é simplesmente 5 elevado ao cubo, que é igual a 125 centímetros cúbicos, tá? Isso aqui é para cubo, certo? E o último que funciona como revisão para vocês. O paralelepípedo, tá? Depois desse daqui, aí começa a... Desculpe. Depois desse daqui, aí começa de fato a aula com vocês. Deixa eu só organizar um negocinho aqui. Tá brincando comigo, tá brincando comigo. Ok, vamos lá. Pronto, agora sim. Aqui eu tenho paralelepípedo, certo? Vamos tentar revisar de novo tudo que a gente viu. O paralelepípedo é como se fosse um cubo. A diferença é que ele não tem 3 lados iguais. Ele tem 3 lados quaisquer, tá? Mas ele se parece muito com um cubo. Então, muitas coisas do paralelepípedo são parecidas com coisas do cubo, tá? Então, olha aqui, Drummond. Vamos iniciar pela diagonal. Para evitar ficar fazendo o teorema de Pitágoras, a diagonal de um paralelepípedo é simplesmente pega a raiz quadrada, a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Só isso daqui, tá? E você consegue a diagonal. A superfície dele, você pode fazer simplesmente assim, ó. Um paralelepípedo também tem 6 faces. Tem 6 faces igual ao cubo. Só que a diferença é que o paralelepípedo, essas 6 faces, elas não são todas iguais. Vai ter 2 faces que a base é A e a altura é C. Vai ter 2 faces que a base é B e a altura é C. E vai ter 2 faces que a base é A e a altura é B. Então isso aqui vai ser 2 vezes AB mais AC mais BC, tá? Só que você pode simplesmente calcular cada face e sair somando. Essa formulazinha aqui não precisa ficar habituado com ela não, tá? É só somar todas as faces. E agora vem a mais fácil, que é o volume.
O volume de um paralelepípedo é só você pegar a área da base, que é A vezes B, e multiplicar pela altura, que é C. Feito. O volume é A vezes B vezes C. Tá legal? Então, aquilo que eu fiz na última aula, em cima de exercício, aqui eu estou formalizando, certo? Então, peguem a aula passada o arquivo que eu vou colocar online, vocês vão ver os exercícios. Peguem esse daqui, vocês vão ver as formalizações, tá? Porque eu acho que na aula passada eu não cheguei a colocar que a diagonal é a raiz de 3, por exemplo. Eu calculei com vocês. Agora aqui é formalizado bonitinho, certo? Então, de novo, tudo que está aqui é aula passada. Agora a gente começa a aula de hoje, que é sobre pirâmide, tudo bem? Então, vamos apagar aqui. Certo? E já começo colocando essa imagem aqui para vocês. Primeira coisa, o que é uma pirâmide? Quando a gente pensa em pirâmide, a primeira imagem que vem na nossa cabeça são as do Egito, né? As do Egito é uma construção que tem um formato que lembra uma pirâmide geométrica, tá? Pirâmide nada mais é do que uma figura onde a base é um polígono qualquer, e o topo dela é um vértice, tá? Então, se a base for um polígono e o topo for um vértice, eu tenho uma pirâmide. A minha base pode ser o polígono que for, cara. Eu não tô me importando com isso. Então, por exemplo, a minha base, ela pode ser isso daqui, ó. Deixa eu ver. Eu vou usar qual cor? Pode ser branquinha, tá? A minha base pode ser isso daqui, olha. Eu vou fazer aqui, olha, vários lados aqui. Deixa eu pegar aqui uma outra coisinha. Tá aqui. Agora o teto é um ponto. Esse aqui. O teto é um ponto, ó. Esse aqui. Se eu ligar a minha base a esse vértice, eu tenho uma pirâmide. Simples assim. Se eu ligar a minha base a esses vértices, eu vou ter uma pirâmide, ó. Então, ó, liguei aqui, liguei aqui, liguei aqui e liguei aqui. Agora os que estão lá atrás. Liguei aqui também e liguei aqui também. E essa figura ficou até muito bonita, até. Olha, só ficou bonitinho. Então, pirâmide é basicamente isso. É sólido, geométrico, que possui uma base poligonal, e um vértice. Então eu tenho um vértice no topo da pirâmide. Aí na figura de cima eu coloquei aqui algumas ilustrações, tá? Aqui eu tenho uma pirâmide, o topo da pirâmide, o topo dela é o vértice da pirâmide. Aí a minha pirâmide tem uma altura, né? A altura da pirâmide, tem uma base. As linhas, a gente aprendeu na primeira aula, né? Que os pontos são vértices e as linhas são arestas. Tem uma aresta da base, que é a linha que fica na base. Tem uma aresta lateral, que é a linha que fica na lateral. Isso parece que é óbvio, né? Tem as faces laterais, tem a face da base e tem a coisa que é a mais estranha, que a pessoa pode estranhar a palavra, apótema, tá? Apótema seria como se fosse o seguinte: olhem para a lateral da minha pirâmide, essas faces laterais. Apótema é como se fosse a altura da face e não a altura da pirâmide, a altura da face. É como se eu pegasse uma bolinha de tinta, colocasse no vértice e essa bolinha fosse descendo, escorrendo, tá? Então ela pintaria toda a lateral da minha pirâmide, certo? Eu vou explicar aqui para vocês aqui algumas definições, mas a aula vai ser pautada em exercício, tá legal? Eu tenho aqui já uns 4 aqui separadinhos aqui de concurso e eu vou ter mais um montão para poder colocar em listinha para vocês, tá? Então isso aqui é uma pirâmide, certo? O
Que tipo de pergunta geralmente se faz em cima de uma pirâmide? Eles podem pedir a altura dela, eles podem pedir a superfície dela e podem pedir o volume dela. É basicamente a mesma coisa que cubo, e paralelepípedo e prisma. Uma pergunta de uma dimensão, uma altura, ou uma apótema, ou uma base. Uma pergunta de 2 dimensões, uma área lateral, uma área da base, uma área total. Ou uma pergunta de 3 dimensões, que seria um volume, quanto que cabe de água ali dentro. Tá? Geralmente gira em torno dessas 3. Tá certo? Então, vamos primeiro trabalhar a parte de superfície, a parte de área. Vamos lá? Olha aqui. Superfície. Toda pirâmide ela tem uma característica única, que é o seguinte. Quando eu pego uma pirâmide e planifico ela, todas ficam iguaizinhas. É uma base com as com as laterais em torno dela. Então eu vou tentar aqui ilustrar uma aqui para vocês. Olha para cá, como é que funciona a planificação. Superfície é o mesmo de sempre. É a soma de todas as faces. Certo? Então eu vou tentar aqui ilustrar com vocês aqui. Ó. Eu vou desenhar uma figura que a base é um pentágono. Eu vou desenhar aqui um pentágono, ou pelo menos tentar desenhar aqui um pentágono. Olha aqui. Agora, vamos ligar isso aqui. Certo? Tá aqui bonitinho. Minha ilustração tá aqui. Agora eu vou fazer uma planificação. Olha pra cá. Planificação é pegar essa pirâmide aqui, olha, e escrever ela aberta, né? Então, quando eu faço a minha planificação, ela vai ficar assim. Ela vai ficar com um pentágono no centro e em torno dele 5 triângulos. E são esses triângulos que, quando se unem, formam a minha pirâmide. Olha que bonitinho. Tá vendo? Olha aí, ficou bonitinho. Então, isso daqui, olha, é a minha base. E em torno dela são as minhas 5 laterais. Tá vendo? Então, como é que funciona a superfície de uma pirâmide, né? A superfície, ela vai ser a área da base mais a área lateral. Simples assim, porque ela tem só uma base. Então é só uma lateral e uma base. Acabou. Se eu souber calcular, eu calculo e fecho. Eu vou pegar aqui um exemplo depois, mostrando como é que se calcula. Mas superfície é assim e tá feito. Tá certo? Então, vamos pro próximo aqui. A próxima coisa que uma questão pode pedir para vocês sobre pirâmide é o volume dela. E o volume de pirâmide, ele tem uma particularidade em relação ao prisma. O prisma, eu pego a minha base, multiplico pela altura e acabou, tá feito. Eu pego a base, múltiplo pela altura e está resolvido. Só que o prisma, ele é todo por igual, até chegar no topo. Ele pega o valor e vai aumentando de forma igualzinha, tá? Quer ver, olha.
Isso aqui não é um prisma. Isso aqui não é um prisma, mas a ideia é parecida. Aqui eu tenho uma base, certo? Aqui eu tenho uma base e essa base aqui ela vai se repetindo até chegar no topo, tá? Então, por exemplo, essa tampinha que está aqui, ela tem o mesmo tamanho, tanto da base quanto do teto, tá? Ela vai se repetindo. Por isso que o prisma é a área da base vezes a altura. Só que a pirâmide, isso não acontece. A pirâmide ela vai afinando. Então, o volume da pirâmide é menor do que o volume de um prisma. Porque a pirâmide é como se fosse um prisma que alguém fez a ponta nela. Né? Pensa numa lança de, sei lá, de uma tribo indígena. A pessoa pega um pedaço de uma madeira que você encontra, né, uma vara, e vai cortando para poder afinar a ponta. Isso faz com que ela perca volume, porque eu estou tirando madeira, né? Então a pirâmide vale menos. Ela vale 1/3. Tá? Ela vale 1/3. Então o volume da pirâmide é assim, ó. Viu? Aqui. Vamos ligar aqui agora. E agora aquele lá no finalzinho ali. Vai ficar bonitinho. Tá aqui. Deixa eu só apagar. Prontinho. Certo? O volume. Como é que funciona o volume? Aqui eu tenho uma base, certo? Aqui eu tenho uma base. Então aqui, olha, verdinho. Eu tenho uma base. E o volume é calculado assim, olha. O volume é igual à área da base vezes a altura. Aí você fala, pessoal, igualzinho o prisma. Agora que vem a diferença. Dividido por 3. Então, se por um acaso aqui eu tenho a minha altura, ó, eu vou chamar essa altura aqui, olha, de H. O meu volume vai ser simplesmente, ó, a área da base vezes a altura dividido por 3. Só isso daqui. Geralmente cálculo de volume é mais fácil, dá menos trabalho. Tá certo? Mas não adianta nada, fica só vendo aqui na teoria e não ver na prática como é que isso aqui funciona. Então eu vou colocar aqui o nosso primeiro exercício. Certo? Então, ó, deu uma lida aqui comigo, todo mundo. Eu vou ler a questãozinha aqui e eu vou corrigir ela automático, tá? Eu separei aqui as de vocês. Essa daqui é minha, serve de exemplo. Olha só. É dado que ABCDV, ou seja, essa base mais o vértice, né? É uma pirâmide, tá vendo? Eu tenho uma base poligonal e eu tenho um vértice. ABCD é um quadrado que o lado mede 6 e a altura da pirâmide mede 4. Eu quero saber qual é a superfície dela e qual é o volume dela, tá? Então a gente sabe que para calcular a superfície é só somar todas as áreas. E essa figura aí ela é composta por um quadrado na base e 4 triângulos em volta. Então vamos calcular a área de um triângulo só? Se eu calcular essa área desse triângulo, eu faço vezes 4 e acabou o problema. Tá? Então, vamos começar aqui a brincadeira com a questão.
certo? Então, eu vou primeiro me preocupar com a minha superfície, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, ó. Deixa eu dar umas pintadinhas aqui na figura, que eu vou precisar rabiscar ela um pouquinho. Lembra aquela palavra esquisita que eu falei que era o apótema? O apótema é como se fosse a altura da face. Tá vendo? E eu consigo formar um triângulo retângulo usando apótema, altura e essa parte aqui embaixo. Olha, triângulo retângulo bonitinho aqui. Certo? Eu vou dar um nomezinho para esse ponto aqui. Vai ser meu ponto M. Certo? E agora eu tenho um triângulo. Eu vou desenhar esse triângulo aqui do lado. Esse triângulo aqui, olha, é simplesmente isso, ó. Ó pra cá. Apótema. Altura. Esse daqui é o apótema da pirâmide, tá? Então, isso aqui é o apótema da pirâmide. E aqui embaixo também é o apótema. Mas é o apótema da base. Agora que eu sei como que é essa figura, eu vou começar a preencher os valores dela. A altura, a questão fala. A altura mede 4 metros. O apótema da base, a questão não fala, mas eu sei. Por quê? Porque o lado do quadrado mede 6. A questão fala. O lado mede 6. Se o lado mede 6, esse apótemazinho aqui, ele vale do centro até o lado. Então ele vale metade. Então ele vale 3. Não é isso? Porque, olha, o lado do quadrado vale 6. Vou até preencher aqui que eu sei. A questão fala que eu tenho um quadrado do lado 6. Então, o lado do quadrado é que vale 6. Tá? E a altura está valendo 4. Então, como o lado do quadrado vale 6, metadezinha aqui, olha, vale 3. E aqui está valendo x. O que eu faço aqui? Teorema de Pitágoras. Eu sei que vocês já estão olhando, já estão falando, professor, vale 5. É, de fato vale 5. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 16, mais 9. X é igual a raiz de 16 mais 9, que é 25. Então, olha, x é igual a 5. Certo? Até aqui tranquilo, né? Então, vamos calcular a letra A. A letra A, eu vou calcular assim. Primeiro, área lateral. Eu vou pensar em um triângulo primeiro, tá? Segundo os nossos cálculos aqui, esse triângulo tem a base medindo 6. Por quê? Ah tá, esse triângulo aqui, ele pode ser o triângulo... Deixa eu botar aqui os versos para poder ficar mais fácil de entender. Pode ser o triângulo ABV, tá? É como se fosse a minha face ali da figura. É como se fosse esse triângulo aqui, ó. Tá certo? Eu quero calcular a área desse triângulo. Eu quero calcular quanto que esse cara tem de área aqui. E como que eu faço isso? Como é um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, olha, eu já sei que a base vale 6. E eu já sei que a altura vale 5. Como é que eu sei que a altura vale 5? Mole, pô, porque a altura é o apótema da base. Então, deixa eu dar aqui uma pequena organizada.
Isso daqui dá para encolher um pouquinho e vem para cá. Esse daqui vem para cá. E agora eu continuo a minha conta aqui, certo? Então a área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Então a área do triângulo vai ser 30 metros quadrados dividido para 2. A área do triângulo é 15 metros quadrados, certo? Essa é a área do triângulo, 15 metros quadrados. Então cada triângulo vale 15 metros quadrados. Dito isso, eu consigo agora resolver a questão com uma certa tranquilidade. Porque, olha, essa figura aqui, quando eu planifico ela, ela fica assim, ó. Um quadrado na base e 4 triângulos em volta. Certo? Tá aqui. Então eu tenho aqui, olha, a minha figura planificada. Eu sei todos os valores dela. Então eu consigo agora, olha, colocar aqui tudo que eu aprendi sobre a minha questão. Eu calculei quanto que vale essa área aqui, ó. Eu calculei isso daqui. Eu vi que isso daqui tá valendo quanto? Tá valendo 15. Eu vi que tá valendo 15. Então eu posso simplesmente, ó, esse cara aqui vale 15. Esse cara aqui vale 15. Esse cara aqui vale 15. E esse cara aqui vale 15 também. Agora a minha base, que é um quadrado, aonde um lado mede 6 e o outro mede 6. Então aqui vale 36. Ó. Então acabou a minha questão. Superfície é igual à área da base mais a área lateral. Então a área da base vale 36 e a minha área lateral é 15 mais 15 mais 15 mais 15, vale 60. Então isso daqui está valendo 96. Acabou. Isso aqui, olha, é a letra A. A letra B é muito mais simples. Muito mais simples mesmo. Então eu vou primeiro aqui, olha, dar uma pequena arrumadinha. Tá? Vamos lá, deixa eu só completar ali essa linha que não ficou completa. Tá aqui. Agora a letra B, muito mais simples. A letra B está pedindo o volume. E quem é o volume? É a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, o meu volume é a área da base, que é 36, vezes a altura, a questão fala que a altura mede 4, dividido por 3. Tá? 36 dividido para 3 é 12, e 12 vezes 4, 48. 48 aqui, olha, metros cúbicos, e aqui é 96, que eu não coloquei, metros quadrados. Tá feito tanto a letra A quanto a letra B, tá? Vocês podem perceber que o trabalho é quase que um trabalho de geometria plana, nem é um trabalho de geometria espacial em si, tá certo? Então, vamos colocar agora aqui, eu vou colocar de uma vez só duas questões da EA
certo? Eu vou corrigir separadamente, mas eu vou deixar as duas de uma vez para dar um tempo único para vocês. E depois eu passo uma da SpaceX no finalzinho da aula. Então, deixa eu separar aqui as questões. Tá aí, galera. Então, questãozinha, uma dupla, né? Duas questõezinhas da EA, todas as duas envolvendo pirâmide. Uma está falando sobre o volume da pirâmide, a outra está falando sobre a altura da pirâmide. Então, tem que pensar um pouquinho nas duas. Eu vou marcar aqui um tempinho, aí eu chego corrigindo ambas. Depois eu passo da SpaceX e marco mais um tempinho para vocês. Então, podem tentar fazer e daqui a pouquinho eu volto, 5 minutinhos, tempo para vocês. Vamos lá, galera, tempo encerrado aqui e eu vou resolver agora as duas, tá? O tempo das duas foi o suficiente porque nenhuma das duas são questões que são desafiadoras, né? Vamos colocar assim, mas vamos lá. Vamos brincar aqui. Eu primeiro vou resolver a número 2. Se eu conseguir colocar ela aqui, eu consigo resolver a número 2. Pronto. Só a 2. Aí depois eu faço o número 3. Separadinho, tá? Então vamos lá. Esse número 2 aqui. Uma pirâmide quadrangular regular. Olha só, essas palavras é muito comum em prova. Quadrangular tem 4 lados. Regular é 4 lados e a figura é regular. É um quadrado, tá? É um quadrado. É só uma outra maneira de dizer isso. Então, uma pirâmide quadrada que tem 6 centímetros de altura e a base tem 8 de perímetro. Qual é o volume dela? Então, de cara, é uma questão bem tranquila. Eu vou primeiro ilustrar a questão, não que a ilustração se faça necessário aqui, para poder resolver, mas vamos lá. Aqui. E aqui, ó, eu ligo esse que falta aqui, certo? Então, vamos começar a preencher com os valores que eu tenho. A questão é bem clara quando fala que a altura dela vale 6. Então, aqui eu não tenho nem o que ficar pensando muito. A altura vale 6 e é isso, acabou. Certo? Tá em centímetro, né? É. Agora vem a parte que pode gerar algum problema. A questão ela não dá de forma direta a base, mas ela dá de forma indireta. Ela fala que o perímetro dela vale 8. Aí você vai e pensa, pô, é um quadrado, né? Se é um quadrado, todo mundo aqui vale a mesma coisa. Como o perímetro vale 8, 4x vale 8, x é igual a 2. Não é isso? Então a minha base, olha, é 2 centímetros para cada lado. Aí vem a pergunta, qual é o volume? Pronto, acabou o problema. O volume vai ser igual a área da base vezes a altura dividido por 3. O meu volume vai ser a área da base, que é a área da base, isso aqui, ó. A área da base é 2 centímetros vezes 2 centímetros. 4 centímetros quadrados vezes a altura, que é 6 centímetros. Tudo isso daqui, olha, dividido por 3. 4 vezes 6, isso aqui é 24 centímetros cúbicos. Não tem essa opção, menos mal. Isso aqui é 8. Tá aqui, tá? Deixa eu dar uma pequena arrumadinha aqui. Deixa eu colocar um pouquinho mais destacado aqui embaixo, que aí não confunde com as continhas lá de cima. E tá feito, cara, tá feito. A resposta vai ser a letra C de corona aqui.
e deu 8, tá bonitinho, tá aqui feita a minha conta. Essa daqui é bem tranquila da IA, tá? Não tem nenhum grande desafio aqui. A segunda, ela dá um pouco mais de trabalho, mas também não é uma questão difícil não. Então, vamos lá. Mesmo esqueminha que eu fiz na outra, eu vou colocá-la aqui e eu vou resolver ela sozinha. Então aqui, essa daqui é um pouco mais recente, é da IA 2015. Uma pirâmide tem base quadrada e suas faces laterais são triângulos equiláteros de lado igual a 10. Qual é a altura dessa pirâmide? Então, eu vou fazer de novo aqui a minha ilustração. Uma pirâmide de base quadrada. Não tem nada aqui de novidade, então segue aqui a ilustração. Aqui. O que muda em relação à última? A última questão não falava que os triângulos eram equiláteros, né? Aqui fala, o triângulo é equilátero. Então, todos os lados valem 10. Então, ó, eu tenho que aqui vale 10, aqui vale 10 e aqui vale 10. Então, automaticamente, a base é um quadrado, né? Que também vale 10. Tá tudo bonitinho aqui especificado. Aí vem a pergunta, qual é a altura da pirâmide? Para encontrar a altura da pirâmide, eu vou montar um triângulo equilátero aqui, tá? E esse triângulo equilátero, deixa eu ver aqui, eu quero deixar ele um pouquinho mais destacado. Pronto. Eu acho que eu consegui destacar ele bastante aqui. Pronto, tá aqui. Eu tenho um triângulo retângulo aqui. Eu tenho um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo, ele representa isso daqui, ó. Vamos lá? A base é facinho de ver quanto que a base vale, né? Porque a base desse triângulo é metade do lado do quadrado. O quadrado vale 10, então aqui é metade, aqui vale 5. Como é que eu sei que é metade? Olha, ele fica no centro. Isso aqui, a altura vai cair no centro certinho, né? Porque os 4 equiláteros são iguais. Então tem como um triângulo empurrar mais para a esquerda ou mais para a direita. Ela vai cair no meio certinho. Então aqui vale 5, tá? Esse lado aqui, que é a hipotenusa, ele vai valer a altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. 10 raiz de 3 sobre 2, que é 5 raiz de 3. É simplesmente a altura do triângulo equilátero, tá? A altura do equilátero é igual a L raiz de 3 sobre 2. Como o lado vale 10, é 10 raiz de 3 sobre 2, que vai dar 5 raiz de 3, tá? Então, a altura do equilátero é o que está aqui, ó. É a altura do triângulo equilátero. E está faltando só a altura da pirâmide, que eu vou chamar de H. E agora, o que eu faço aqui? Teorema de Pitágoras. Então, olha, vai ficar 5 raiz de 3 elevado ao quadrado é igual a H elevado ao quadrado mais o 5 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 25 vezes 3 é igual a H ao quadrado mais 25, certo? Então isso aqui vai dar 75 é igual a H ao quadrado mais 25. Aí você passa o 25 subtraindo, né? Então vai dar 50 igual a H ao quadrado. Então, para fechar, o H é raiz de 50. Resolvendo essa raiz, né, extraindo essa raiz,
Isso aqui vai dar 5 raiz de 2. Tá? Então, tá feito, tá resolvido. A altura vale 5 raiz de 2 e 5 raiz de 2 é a letra B. Tá? Feito a número 2 da A, feito também a número 3. A 2 era bem tranquila. A 3 tem só um pouquinho mais de conta porque aparece triângulo equilátero. Triângulo equilátero, mas o problema aqui é fazer triângulo retângulo e fazer teorema de Pitágoras. Tá? Feito. E agora uma da SpaceX para a gente poder fechar esse tema aqui com uma questãozinha que exige... Uma questãozinha que exige um pouquinho mais de... Vamos botar assim... um pouquinho mais de pensamento aqui em como fazer a questão, tá? Então, eu vou colocar aqui a questão da SpaceX e eu deixo um tempinho para vocês. É da SpaceX 2016, essa questão aqui. Tá aí, questão da SpaceX, podem tentar fazer a questão e 5 minutinhos eu volto corrigindo para poder fechar a aula, tá? Galera, tempo com vocês agora. Conseguiram fazer? Tempo encerrado. Questãozinha da SpaceX 2016 envolvendo pirâmide. Não é uma questão difícil. Na verdade, a dificuldade é que ela dá os lados com uma proporção, né? Se ela não fizesse isso, se ela desse os lados, ela seria tão fácil quanto a primeira da EA. Tá? Então, vamos agora brincar aqui e vamos ver como que se resolve uma questão desse tipo, tá? Primeira coisa, tá sendo já de praxe, eu vou desenhar de novo aqui a minha pirâmide. Tá? Eu não preciso de um desenho para responder. O desenho é ilustrativo para ajudar a enxergar, tá legal? Ninguém precisa desenhar para poder conseguir fazer a questão ou falar, professor, eu não sei desenhar uma pirâmide, então eu não consigo resolver. Não preciso desenhar. É só para ter a visualização no papel. Então, eu vou ter aqui a minha pirâmide, uma pirâmide que, segundo a questão, tem a base quadrada. Então, é mais fácil brincar aqui. Foi mal. Costume de usar a linha, saiu tudo por tá aqui. E a última aqui para poder fechar, certo? Então, vamos lá, vamos colocar aqui os valores. A questão pede o volume de uma pirâmide retangular de altura A. Então, a altura dela vale A. Então, é só tu colocar o A aqui e acabou. A altura vale A. As bases medem B e C, tanto faz aonde fica o B e o C, tá? Aí a questão fala que o A mais B mais C vale 36. Então, ó, o A mais B mais C é igual a 36, certo? Aí a questão fala o seguinte, olha, o A, o B e o C são diretamente proporcionais a 6, 4 e 2, tá? Então é como se o A fosse 6 vezes 1K, o B fosse 4 vezes 1K e o C fosse 2 vezes 1K, tá? Então, como o A é proporcional a 6, o A ele vale 6K. O B ele vale 4K. E o C ele vale 2K. E esse K é o que indica quanto que os meus lados são proporcionais. Tudo isso daqui vale 36. Então isso aqui vai dar 12K igual a 36. Então o K é igual a 3. Tá? O que isso significa? Significa que os lados são proporcionais a 4, 6, 4 e 2. Eles são 3 vezes esse valor. Então, agora que eu sei disso, o A é proporcional a 6. Então é 3 vezes o 6. O A ele vale 18.
O B é proporcional a 4, então é 3 vezes o 4, então aqui ele vale 12. E o C é proporcional a 2, é 3 vezes 2, então aqui vale 6. Tu pode somar, pô. 12 com 6 é 18, 18 com 18, 36. Tá vendo? Agora com seus valores, acabou a questão. Acabou mesmo. É só saber a área da base e multiplicar pela altura. Faz isso e está resolvido. Fechamos a questão. Tá? Então, vamos fazer aqui. O volume é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. Então, o volume vai ser igual à área da base, que está em quê? Está em centímetro? Não está em nada, né? Não, está em centímetro. Determine o volume em centímetro cúbico. Então, olha, é 12 centímetros vezes 6 centímetros. Agora, isso aqui é a base, tá? Multiplica pela altura, que é 18 centímetros. E tudo isso aqui, olha, tu vai dividir por 3. Agora é só fazer essa multiplicação e termina, tá? Deixa eu fazer isso aqui. 12, 6, 18 por 3. Não, vamos fazer. Doze, 6, 18 dividido por 3. Coisa importante, não pode dividir todo mundo por 3, sabe? Simplificar a conta por 3. Aí o 12 por 3, 6 por 3 e 18 por 3. Não pode. Porque como aqui é multiplicação, é como se todo mundo que está aqui em cima fosse uma coisa só. Então o máximo que tu pode fazer é cortar alguém por 3. Aí tu escolhe. Quem tu vai cortar por 3. Eu vou cortar o 18 por 3, porque o 18 é o maior deles, né? Já que é o maior, eu corto ele e a minha conta me deixa um pouco mais simples. Então, olha, 12 centímetros vezes 6 centímetros. Aí o 18 dividido para 3 dá 6 centímetros, tá? Aí eu vou fazer aqui, olha, 12 centímetros vezes, eu vou multiplicar esses dois. 6 vezes 6. 6 vezes 6, isso aqui vai me dar 36. 36 centímetros quadrados. Então, o volume vai ser 36 vezes 12. Cara, eu nem preciso multiplicar para saber que vai dar a letra D. Não preciso. Porque, pensa só, 36 vezes 10 dá 360. Então, tu já elimina os 3 de cima, né? Só que, pô, 36 vezes 10 é 360. Cara, mas 36 vezes 12 não vai chegar até 600. É muita coisa, né? Então, eu já sei que é a letra D. Mas não vou pular. Já cheguei até aqui. Então, a gente faz. 2 vezes 6 é 12. Aí 2 vezes 3 é 6, com mais 1 é 7. Aí aqui é 6. E aqui é... Deixa eu ver. 2 vezes 6 é 12. E eu botei um 6 ali embaixo. Por motivo nenhum. 2 vezes 6 é 12. Sobe 1, desce 2. 2 vezes 3 é 6, com mais 1 é 7. Aí aqui é 6 e aqui é 3. Certo? Então aqui vai dar 2, aqui vai dar 13 e aqui vai dar 4. 432 centímetros cúbicos, tá? Conta resolvida. Então isso aqui vai dar 432 centímetros cúbicos e isso me dá a letra D. Certo? Show? Então é isso daqui. Se entender esses conceitos de pirâmide, a gente consegue fazer praticamente qualquer coisa. Trabalhar em pirâmide é basicamente ficar trabalhando em cima de triângulo retângulo. Para fazer altura é triângulo retângulo, é sempre em cima de triângulo retângulo. Tá legal? Eu vou colocar todas essas aulas. Eu não vou prometer que é hoje, porque eu não vou cumprir, aí eu vou ficar triste comigo. Então eu não vou colocar isso aqui hoje, mas eu vou editar isso aqui hoje. Deve estar no sala de aula de vocês amanhã, tá? Amanhã é uma promessa mais fácil de cumprir. Então, amanhã você vai estar lá. Todas as aulas de geometria espacial vão estar lá, tá? Para quem era turma de oficiais e não estava na sexta-feira, que foi
a minha revisãozinha da própria semana para a turma da EA, essa aula vai estar online também. Ela é uma aula um pouquinho mais curta, porque ela foi antes da minha aula da ESA. Então é uma aula mais curta, eu vou tirar os tempinhos de exercício, deve dar um vídeo de 40 minutos, tá? Aí esses quadros vão estar também disponíveis, então essa parte mais com teoria vai estar com vocês, e eu vou colocar um PDF com questões de prisma, cubo, paralelepípedo e pirâmide, tudo isso de área militar, tudo bem? Aí eu deixo lá com vocês, depois envio o gabarito e eu combino um dia para trabalhar a correção. Semana que vem eu mostro para vocês como vai ser o nosso cronograma até o dia das provas, tá certo? Então, galera, abração, aula encerrada aqui, a gente se vê na semana que vem e eu acredito que amanhã todos os cursos de vocês, as aulas vão estar meio que organizadas, tá certo? Então, abração, até semana que vem.